Cerca de 3 meses depois da OMS declarar o fim da emergência de saúde global, uma nova variante do coronavírus acendeu alguns alertas pelo mundo. Chamada de Aedes, ela é mais transmissível e tem provocado surtos de Covid nos Estados Unidos, Japão e China. O que eles estão analisando? Se tem uma nova variante, se essa nova variante que está chamando a atenção na Europa, olha, uma nova variante que é muito contagiosa, se ela já chegou ao Rio de Janeiro, ao Brasil. Até agora, nenhuma confirmação. Especialistas dizem que os sintomas não são mais graves do que o das variantes hoje em circulação, e a Organização Mundial de Saúde apontou que a Aedes não é uma ameaça imediata. Mesmo assim, a classificou como uma variante de interesse. O surgimento da variante serve ainda como um lembrete da importância da vacinação contra a Covid, especialmente das doses de reforço. Hoje, menos de 20% dos brasileiros aptos a receber a vacina bivalente foram imunizados, mesmo com as doses disponíveis em postos de todo o país. O Ao Ponto de hoje discute a variante Aedes, suas diferenças em relação a variantes anteriores e como está sendo a resposta das autoridades sanitárias. Para tirar dúvidas e desfazer ideias erradas, a gente conversa com o infectologista Júlio Croda, que também fala sobre os impactos que os 3 anos de pandemia causaram no sistema de saúde. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 21 de agosto de 2023 começa agora. Vem com a gente. Doutor Júlio Croda, mais uma vez bem-vindo aqui ao Ponto, sempre é ótimo recebê-lo no podcast. E nas últimas semanas estamos vendo com uma preocupação crescente com que a OMS classificou de variante de interesse do coronavírus chamada de Aedes, e que estaria por trás de uma alta no número de casos de países como Estados Unidos e China. Para a gente começar essa conversa, o que é essa variante, o que ela tem de diferente? Olá, Felipe e Carol. Realmente a gente está diante de uma nova subvariante, né, a Aedes, mas ela é uma subvariante da Ômicron, né, de uma variante que já circulou, que é a XBB 1.15. Inclusive, as novas vacinas para a próxima temporada de vacinação no hemisfério norte é feito com essa subvariante, XBB 1.15, ou seja, que garante um pouco mais de proteção para a variante Aedes. Mas, por enquanto, a própria OMS diz que essa variante não é uma ameaça maior do que as demais, né? Quer dizer, não tem motivo para pânico agora, doutor? Nenhum motivo, né? A gente sabe que subvariantes vão surgir, vão ser responsáveis, sim, por um aumento de casos, eventualmente um aumento de hospitalização, principalmente nas pessoas imunossuprimidas e nos idosos, acima de 65 anos, principalmente, mas numa proporção bem menor do que foi no passado. O mais importante nesse momento é manter o seu calendário vacinal atualizado. E isso é que mais impacta numa projeção de hospitalização futura, seja no hemisfério norte, seja futuramente no Brasil. Tem alguns comentários que eu li, fazendo aqui a pesquisa para o episódio, de cientistas sobre o ritmo das mutações do vírus, não só nessa variante, e essas mutações elas mexeriam muito na capacidade de transmissão. Isso confere as variantes mais recentes do coronavírus, elas estão mais transmissíveis? As variantes, elas sofrem mutações, principalmente na proteína spike, com o objetivo de ter um fitness mais adequado, ter um escape de resposta imune maior, e por isso que é tão importante manter a vacinação em dia, porque isso garante uma memória de proteção, principalmente para hospitalização e óbito. Novas variantes irão surgir. Por enquanto, o que nós vivemos nos últimos meses ou no último ano são subvariantes da Ômicron, que são responsáveis por novas ondas de amplitude menor, de impacto menor, principalmente nesses grupos mais vulneráveis. Doutor, uma dessas novas subvariantes, chamada de BA6, levou o governo do Reino Unido a sugerir o retorno do uso de máscaras em público. A gente pode ter uma reedição daquele debate sobre o uso ou não uso das máscaras, como já vimos em tantos momentos durante a pandemia?
Provavelmente não, né? Porque o que a gente vai continuar recomendando é o uso de máscara para essas populações mais vulneráveis, imunossuprimidos, idosos, e reforçando a necessidade de atualização do calendário vacinal. O uso de máscara, eventualmente, deve retornar para toda a população se nós tivermos um aumento substancial de hospitalização que suplante a capacidade de atendimento. O que a gente não observa nesses países do hemisfério norte, onde já existe esse aumento de hospitalização, mas, por enquanto, nada como foi quando surgiu, por exemplo, a Omicron no passado. Então, o mais importante agora é monitorar, principalmente, a hospitalização em óbito, no sentido de observar qualquer tendência de superlotação nos serviços de saúde. Aí sim, cada local pode adotar recomendações mais amplas, mas nesse momento não existe nenhuma recomendação para adoção de máscara pelo público geral, mas sim uma recomendação no momento onde existe mais transmissão para esse público mais específico. É importante entender que os cenários epidemiológicos são diferentes. A gente está vendo um aumento substancial de casos de hospitalização no hemisfério norte, e aqui no Brasil, pelo próprio Infogripe, nós observamos uma tendência de queda. Então, nós temos momentos epidemiológicos diferentes. E as medidas devem ser tomadas de acordo com esse momento epidemiológico. A Prefeitura do Rio divulgou uma nota oficial, diz que é contra essa recomendação, diz que a orientação é manter a vacinação em dia, incluindo a dose de reforço, que é a bivalente. A Prefeitura afirma que, nesse momento, não há alteração no cenário epidemiológico da cidade. A Prefeitura, inclusive, fez uma recomendação ao FRJ, disse para a universidade conferir a situação vacinal do corpo social, ou seja, dos alunos, dos professores, dos funcionários. Para a Prefeitura, a recomendação e a solução nesse momento não é máscara, e sim vacina no braço. Não deixa de ser curioso, né? Porque esse salto da Covid no hemisfério norte, ele coincide com o verão por lá, e normalmente é o inverno que está associado a essas doenças respiratórias. A gente ainda não tem uma sazonalidade clara para o Covid-19 associado ao inverno propriamente dito, mas a gente entende, e é uma recomendação, inclusive, no hemisfério norte, há o reforço da vacina antes do período do inverno, do período sazonal dos vírus respiratórios. Então, assim, apesar de não ter esse padrão, o hemisfério norte continua recomendando a dose de reforço nesse período, entre setembro e outubro, no final do ano, em preparação para o inverno lá. Tem uma palavra que o senhor repetiu algumas vezes ao longo da nossa conversa aqui agora, que é vacina. E tem uma pergunta que muita gente se faz: as vacinas disponíveis para a Covid, nesse momento, inclusive especialmente a bivalente, além das doses de reforço, elas protegem contra essa subvariante que está circulando agora? Elas protegem contra essa subvariante, principalmente para hospitalização em óbito. Elas protegem para doença sintomática, entretanto, uma proteção menos duradoura, em torno de 2-3 meses, mas ela tem uma proteção bastante substancial, entre 6 meses e 9 meses, para a hospitalização em óbito. É importante entender que esses grupos mais vulneráveis, idosos e imunossuprimidos, têm uma queda de proteção maior com o tempo e, portanto, é necessário sempre ter sua vacina atualizada, ter uma vacina recente, ou seja, nos últimos 6 meses. Aproveitando o tema vacinação, os números gerais de aplicação de vacina bivalente aqui no Brasil, esses números seguem bem baixos, apesar da vacina já estar disponível há bastante tempo. Com tantas variantes novas surgindo, ter uma parcela da população desprotegida é um fator de risco, né? É um fator de risco para o aumento de hospitalização em óbito, né? Independente da subvariante que venha a circular no futuro. Então é importante, nesse momento onde a gente não tem ainda um impacto sobre os serviços de saúde, que haja, sim, uma procura desse público, principalmente essa população mais vulnerável, que não tem seu esquema vacinal completo, que ele possa procurar as unidades básicas de saúde e complete o seu esquema vacinal. Essa vacina, muito provavelmente, a bivalente, vai ficar disponível durante os próximos meses, durante todo esse ano, eventualmente no início do ano que vem, porque o Brasil adquiriu muitas doses.
E a população tem que entender, principalmente desses grupos mais vulneráveis, que é importante estar com o seu esquema vacinal completo. Então, a gente não tem mais campanha específica para a Covid-19, mas essa vacina está disponível o tempo todo nas unidades de saúde. Uma das possíveis causas para a Covid longa é que o vírus continue escondido no corpo. O vírus se esconde em certos santuários, em certos reservatórios do organismo, entre eles o intestino. E ali fica atuando com aquilo que o vírus faz. E o nosso organismo, então, persiste se defendendo, tanto do ponto de vista imunológico quanto inflamatório. Os médicos recomendam procurar tratamento para aliviar os sintomas. Agora, passando um pouco para os impactos da Covid na nossa vida. A gente passou por 3 anos de pandemia e uma questão recorrente hoje, quando se fala sobre a doença, é a Covid longa. Pessoas que ficam meses ou anos depois da infecção, ainda com sintomas como a perda do paladar e outros problemas de saúde. Tem algum tipo de estimativa sobre quantas pessoas convivem com a Covid longa e quais são os principais sinais dessa condição? Muito difícil a gente ter essa estimativa porque é um diagnóstico de exclusão, né? Ou seja, o que quer dizer isso, né? Quando você não tem outro diagnóstico firmado e a pessoa teve Covid, estabelece esse diagnóstico. Principais sintomas de Covid longa são desautonomia, ou seja, a pessoa pode sentir um pouco de tontura, de cansaço, alterações cardíacas importantes, né? A pessoa ela pode apresentar aumento da frequência cardíaca, diminuição da frequência cardíaca, um mal-estar generalizado, eventualmente pode persistir com perda de paladar e olfato. Mas é importante ressaltar que o maior número de casos identificados de Covid longa foi no primeiro ano, segundo ano da pandemia. Nesse momento onde você tem uma maior imunidade coletiva, seja pela vacina ou pela infecção prévia, cada vez menos nós observamos novos casos de Covid longa. Então, isso é um dado também relevante. A vacina também protege para a Covid longa. Então, essa imunidade que é gerada pela vacina principalmente, mas também pela infecção, garante esse tipo de proteção. A gente tem ambulatórios específicos que estão acompanhando esses pacientes de Covid longa em todo o Brasil, mas a maioria desses pacientes foram identificados nos primeiros 2 anos da pandemia. Doutor, muitas cidades, estados e países simplesmente pararam de contar os casos de Covid e muitos pacientes acabam nem reportando às autoridades de saúde as suas infecções, né? Hoje em dia, só tem Covid quem testa e mesmo quem testa positivo, muitas vezes não informa. Esse vazio de dados atrapalha na compreensão do atual estado da Covid-19? Atrapalha em parte, né? A gente sabe que sempre foi assim, inclusive para a influenza, para a gripe, né, nos períodos sazonais. O mais importante é que a gente identifique tendências. E como que a gente pode fazer isso? A gente pode monitorar emergências, hospitalizações, né? Esse dado é mais fidedigno, né? Não reportado, como as infecções geralmente leves. A gente pode trabalhar com locais sentinela, onde a gente testa um número específico de pessoas. Aqui no Brasil, a gente tem uma vigilância sentinela, em diversas regiões, onde é obrigatória a testagem de pelo menos 5 amostras semanais, e aí a gente pode identificar essa tendência em diferentes locais do Brasil. Então, não necessariamente, nesse momento da Covid-19, depois do fim da emergência de saúde pública, a gente precisa testar todos, mas a gente precisa ter um bom sistema de vigilância sensível que detecte tendências, seja no aumento de número de casos, de atendimentos nas emergências, com diagnóstico sindrômico, por exemplo, de síndrome respiratória, seja nas unidades hospitalares. Como você mencionou, o fim da emergência de saúde global da Covid foi declarado em pouco mais de 3 meses pela Organização Mundial de Saúde, depois de 3 anos de uma pandemia que matou 7 milhões de pessoas, sendo 700 mil no Brasil. Além desse impacto humano das mortes, nesse momento já é possível enxergar outros impactos que a Covid causou na saúde pública, como, por exemplo, na questão do negacionismo da vacina? Sim, né? A gente teve uma diminuição de cobertura vacinal, não só da vacina de Covid-19, que existe
de alguma forma, essa hesitação, mas de todas as vacinas do calendário, né? O Brasil, nesse momento, é um país com elevado risco de reintrodução de doenças que já foram eliminadas, por exemplo, como poliomielite. No ano passado, 77% das crianças receberam a primeira dose contra a polio no Brasil. A meta era de vacinar 95% do público-alvo. A região norte tem a situação mais crítica, com risco de reintrodução da polio e do sarampo. Por isso, a campanha regionalizada já começou no Amazonas e no Acre. Mas a Covid-19 trouxe impacto também, por exemplo, no diagnóstico, novos diagnósticos de câncer e tratamento adequado, ou seja, a gente está vendo muitos pacientes com diagnóstico tardio de câncer, ou seja, com pior prognóstico, muitos pacientes também cardiológicos, né, que não continuaram seu acompanhamento, não foram atendidos adequadamente, portanto, nesse momento apresentam sequelas associadas a doenças cardiológicas, né? Então, isso é importante. A gente tem uma série de comorbidades crônicas que durante a pandemia a gente não intensificou seu diagnóstico, seu tratamento, e agora, nesse momento, a gente observa uma consequência do aumento dessas doenças e das sequelas relacionadas a essas doenças. Para concluir essa nossa conversa, doutor, um debate que surgiu ainda na pandemia foi sobre a preparação para surtos e pandemias futuras, que a gente sabe que não são uma questão de se acontecerão, mas quando acontecerão. Por enquanto, já há passos concretos para enfrentar essas crises sanitárias, ou a gente segue perdendo tempo precioso? Assim, eu sempre vejo do lado positivo. Eu acho que a gente aprendeu alguma coisa, a gente melhorou eventualmente nossa vigilância genômica, a gente estruturou melhor nossos laboratórios, nós aumentamos nossa vigilância sentinela, nós desenvolvemos vacinas com novas tecnologias, ou seja, em futuras pandemias a gente pode utilizar essas novas tecnologias, mas a gente ainda falha muito no que diz respeito às medidas preparatórias para uma nova pandemia. Né? A gente precisa, de alguma forma, ter uma vigilância mais ativa, mais sensível, mais rápida, que detecte tendências. A gente precisa modernizar esse sistema. Os sistemas de informação precisa conversar melhor. Assim, o sistema, por exemplo, de notificação de Covid tem que conversar com o sistema hospitalar, tem que conversar com o sistema de atenção primária. Então, a gente poderia aproveitar, né, esse momento pós-pandemia para evoluir em coisas que são práticas e nos deixa mais apto para as próximas pandemias, como, por exemplo, melhores sistemas de informação, melhor vigilância, melhorar nosso complexo industrial da saúde, com a capacidade produtiva mais adequada de vacinas e medicamentos, se houver necessidade. Então, acho que esses 3 pontos são essenciais nessa preparação para as próximas pandemias. Doutor Júlio Croda, muito obrigada pela participação mais uma vez aqui no Ao Ponto. Até a próxima. Muito obrigado, doutor Júlio Croda. As portas do Ao Ponto estão sempre abertas para você. Um prazer estar com vocês, Felipe, Carol. Estou à disposição para retornar quando necessário. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi de Pedro Guimarães e a edição de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.